Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem nova lesão de Renato Augusto, uma venda indesejada, uma punição inédita e risco de não poder contratar na janela. Isso seria terrível. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mil perdões pela voz, estou me esforçando aqui para atualizar as informações para vocês, porque os últimos dias foram difíceis. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente falar. Vou tentar ser rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Para começar, Renato Augusto teve uma lesão na panturrilha, foi constatada uma contratura muscular de grau 1, que é uma lesão mínima. É mais uma lesão que sofre o meio-campista, mas aí uma média de recuperação de 7 a 10 dias. Tendência é que ele não jogue contra o Santos no clássico que marca o retorno do Campeonato Brasileiro no meio da semana que vem, mas aí sim depois, no próximo final de semana, sim. O Renato tem esses dias aí para se recuperar. Felizmente não foi nada grave. Como eu disse para vocês, é muito comum jogador que tem problema de articulação, tem alguma lesão, quando volta, acaba rompendo o músculo, desgastando o músculo. E o Luxemburgo, inclusive, chegou a revelar que ele acabou tendo o seu retorno, não antecipado, né, mas a corda um pouco mais esticada para que ele pudesse jogar contra o Galo. Valeu a classificação, mas depois o jogador acabou pagando o seu preço. É um jogador de uma idade avançada, que tem um histórico de lesões, muitas lesões nos últimos tempos, e que o Corinthians tem que ter cuidado com ele, porque ainda assim trata-se de um jogador fundamental para o elenco, ainda mais na situação que o time está vivendo. E muita gente já está perguntando, né, será que vale renovar para 2024? O custo-benefício vale a pena? Isso é uma questão que a gente vai tratar mais para o final da temporada. Vamos falar da venda indesejada. Pelo menos para mim, eu tinha como praticamente certo que o Corinthians poderia obter o retorno do Mantuan nessa janela do meio do ano, porque isso estava previsto na negociação do Yuri Alberto, com a ida do Robert Renan, do Queiroz, preferência de compra pelo Pedro, e que o Mantuan não estava no negócio. O Corinthians cedeu uma parte maior do Mantuan e ficou só com 40%. Mas iria obter o retorno do jogador agora. Como ele saiu numa boa fase, e mesmo que ele não tenha sido titular no Zenit o tempo todo, eu acho que ele poderia ser esse cara pelo lado direito que o Corinthians tanto procura, né? E não conseguiu com o Romero, com o Barleta, que talvez conseguisse com o Mantuan. Mas a informação é que o Zenit está comunicando o Corinthians de que quer exercer o restante, né, da opção de compra de 30% por 3 milhões de euros, dá cerca de 16 milhões de reais, e o Corinthians vai ter que vender, até porque o Corinthians tem uma ideia de que um jogador que já teve 3 cirurgias de joelho na sua idade, com 22 anos, a tendência é que o valor de mercado dele vá diminuindo, e aí vai preferir pegar o dinheiro na mão do que obter o retorno do jogador. Então a tendência é que o Mantuan mesmo não retorne. Vamos falar da punição que o Corinthians sofreu, porque esse é um assunto importante. O Corinthians foi punido com um jogo, eu não sei se isso vai se manter, tá? Porque o Corinthians pode recorrer e daqui a pouco isso é revertido para cesta básica, para uma multa, mas trata-se de uma punição inédita. Houve uma mudança no Regulamento Geral de Competições para apertar o cerco, né, nessas, digamos assim, medidas ou comportamentos mais preconceituosos de torcedores nos estádios, que eu acho super válido. Então, o Corinthians foi punido com um jogo de portões fechados na sua arena por conta de cantos homofóbicos no clássico contra o São Paulo. Todo mundo sabe, o árbitro Bruno Arleu de Araújo parou o jogo em determinado momento, enquanto os cânticos eram entoados. Ele colocou na súmula, o Corinthians foi a julgamento e pegou um jogo de suspensão. Isso aí, deixa eu até colocar para vocês aqui, tá no artigo 243G do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiências. Então é o seguinte, para os que acham que o futebol tá chato,
Em alguns aspectos eu também concordo. Nesse eu não posso concordar, porque assim, se tá chato, imaginem para quem se sente atingido com isso. Aí tá mais chato ainda, né? O futebol ele tem que ser cada vez mais amplo, cada vez mais democrático. Eu fico imaginando o torcedor que tem uma orientação sexual de homossexual, que é torcedor do Corinthians, que é um clube gigante, que tem muitos torcedores, e que quer ir ao estádio. Como ele se sente quando a sua torcida tenta minimizar ou ofender a torcida adversária ou o time adversário com cantos que entendem a orientação sexual dessa pessoa como algo negativo, como algo baixo, como algo menor. Eu acho que a gente precisa evoluir. Tem tanta forma de xingar, de protestar, de bradar, de cantar, que não precisa ser dessa forma, né? Mas essa é só a minha opinião. O fato é que agora existe lei para isso. E se continuar, por mais que você não concorde, o clube vai ser punido. E hoje foi um jogo com perda de mando. Daqui a pouco vem mais, daqui a pouco perda de pontos e a coisa pode começar a complicar. Então, inventa outro cântico, faz outra coisa. Esquece isso, entendeu? Deixa a pessoa ser do jeito que ela é, ser feliz do jeito que ela é. Ninguém tem nada com isso, beleza? E para fechar, sim, o Corinthians está com um risco que, segundo informações internas do clube, não vai acontecer, mas é importante a gente falar disso, de sofrer um transfer ban. Vocês sabem que é o transfer ban, né? É uma punição dada pela FIFA para clubes inadimplentes de não poder contratar. O Santos passou por isso recentemente, só que tem uma janela para abrir. E o Corinthians está de olho em reforços, está mirando vários jogadores, está precisando contratar, o presidente está dizendo que vai contratar, o treinador está dizendo que precisa de reforços. Vocês imaginem se o Corinthians for punido com o transfer ban. Isso por conta, estou falando de um caso só, do valor que não foi pago dentro do prazo de uma dívida com o atacante Mauro Bocelli, de $1.100.000, quase cerca de 5 milhões de reais, um pouco mais. Esse prazo expirou, o Corinthians não pagou e agora está tentando negociar com o jogador uma forma parcelada para que isso não aconteça. Porque se os caras hoje baterem na FIFA e disserem, esse prazo expirou e o clube não pagou, o Corinthians sofre o transfer ban. Porque é o último estágio que o clube tem para que ele receba esse dinheiro. Ou que pelo menos o clube devedor sofra uma sanção. E eu tenho colhido informações recentes, e nos próximos dias vocês vão saber de coisas mais claras do que está acontecendo no clube. O Corinthians tem enfrentado sérios problemas financeiros. Bom, recentemente saiu aí o Joinville e o São Bernardo cobrando os 10% a que tem direito da compra do Barleta, né? Que não entrou ainda. Então o Corinthians está com uma série de problemas. Ramiro acionando na justiça, Júnior Moraes acionando na justiça por não pagamentos de fundo de garantia, de direito de imagem, de muitas coisas que o clube não tem arcado com seus compromissos. Ali na frente, essa conta pode chegar. E pode chegar, inclusive, com punições severas, como o que seria realmente muito impactante, o fato de não poder contratar. O que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima, espero que com uma voz um pouco melhor. Valeu, tchau.